está realizando uma pesquisa para traçar um perfil epidemiológico do coronavírus na cidade. Os primeiros dados foram divulgados esta semana. Com a gente, a coordenadora do estudo, Cláudia Thompson, que nos fala mais sobre como os resultados podem ajudar no mapeamento da evolução da Covid-19 por lá. Boa noite, seja bem-vinda, Cláudia. Muito obrigado por nos atender. Primeiramente, para a gente poder entender alguns detalhes da pesquisa, a pesquisa é uma parceria da Prefeitura de Esteio com algumas universidades da região. A primeira fase se encerrou no dia 20. Essa primeira fase trouxe que informações, Cláudia? Mais uma vez, seja bem-vinda. Obrigada pela oportunidade de falarmos um pouco sobre a pesquisa que estamos realizando em Esteio. Esse estudo é um estudo bastante amplo e que teve como sua primeira fase a realização da parte epidemiológica para a identificação da prevalência da Covid-19 no município de Esteio. Como objetivos gerais, a gente tem, além disso, também a realização posterior de estudos clínicos e moleculares. Bom, com relação ao que a gente verificou em Esteio, entre os dias 18 e 20, a gente verificou lá uma prevalência da Covid de mais ou menos 0,37%, né? A gente poderia dizer que isso equivale a cerca de 37 casos a cada 10 mil pessoas, né? Eu sempre coloco uma informação importante que, associado a esse dado, sempre tem um intervalo de confiança aí. Então, essa prevalência, de fato, ela pode variar entre 0,1% e 1,3%. Essa testagem que foi realizada em 543 pessoas e nós identificamos durante a testagem 2 casos positivos para Covid, né, em 2 locais diferentes, bairros diferentes da cidade. O importante dessa pesquisa é porque ela nos permite acompanhar a evolução da doença, né, nas próximas fases. Agora a gente tem somente a primeira fase da testagem, mas realizaremos na semana que vem a segunda fase, depois de 15 dias a terceira e a quarta, e dessa maneira a gente consegue acompanhar a evolução da doença, de tal maneira a conseguir prestar informações, né, para a gestão municipal, para que eles consigam, indicando estratégias não farmacológicas para combate da Covid, né? É muito importante colocar que nesse momento a gente não está falando de tratamento, mas simplesmente de acompanhamento da evolução, de como os casos vêm surgindo, como isso tem acontecido no município de Esteio, né? Durante essas 4 fases. Perfeito. Professora Cláudia, quem fala é o professor Paulo Bogado. Eu queria... Bem? Tudo bem, um prazer falar com você, ficando feliz pela ação e pela atitude que o prefeito Leonardo, em conjunto com todos os atores dessa pesquisa. Eu queria saber, Cláudia, se efetivamente conseguiu mapear a rotina dos cidadãos, né? A pesquisa conseguiu dar uma enxergada na rotina. Pela amostragem que vocês fizeram, o cidadão esteiense está cumprindo as regras do protocolo de saúde, as medidas de isolamento? É muito importante a sua pergunta, na verdade, né? Nós, associado aos testes, a testagem que foi feita na população, nós aplicamos também um questionário por meio de um aplicativo que foi desenvolvido especialmente para pesquisa e verificamos o comportamento da população em Esteio em relação à rotina individual, em relação ao acesso à residência, e o que podemos constatar é que, de fato, de uma maneira geral, a população de Esteio, em sua maioria, tem ficado em casa o tempo todo, cerca de 26,2%, e por volta de 38% sai apenas para fazer as compras, ou seja, de fato, eles estão seguindo as recomendações dos gestores, né? Claro. Com relação ao acesso à residência, essa é uma outra questão importante, né? Se a gente está falando aí de distanciamento social, não basta a pessoa não sair de casa, mas receber um monte de gente em casa e ficar dando festas e etc, né? Isso é crime, né, Cláudia? Isso é crime, inclusive, né? Exato. A gente, infelizmente, tem visto alguns casos assim, né?
que acabam sendo noticiados. Bom, de qualquer maneira, quando nós perguntamos a esses moradores sobre essa questão do acesso às suas residências, cerca de 60% deles disseram que somente a família fica dentro da casa, tá? E 27% ali recebe alguns parentes próximos 1 a 2 vezes na semana. Então, de fato, a população de Esteio está seguindo as recomendações, assim, de maneira... né, a gente conseguiu constatar isso. Outra coisa importante da nossa pesquisa, que é um diferencial para outras pesquisas que têm sido realizadas no Estado e no Brasil, é que a nossa pesquisa testou todos os moradores da casa, né? As pesquisas outras que vêm acontecendo, elas entram na casa, sorteiam um morador e era isso. Se esse morador acaba sendo positivo, eles testam os demais, mas se eu entro numa casa, é possível que tu pega o negativo e tenha um positivo na casa. Então, quando nós fizemos o desenho desse estudo, nós nos propusemos a tentar testar todos os moradores da casa. Isso faz com que o nosso estudo ele seja muito mais difícil de ser realizado, né? Porque nós temos que realizar retornos naquela residência. Se o morador não está na residência, a fim de que tenhamos uma taxa de resposta alta, acima de 80% para o nosso desenho experimental, a gente tem que retornar a essa casa, né? Então, isso acaba trazendo um grau de dificuldade que a gente tem conseguido vencer com muito sucesso em virtude de todo o apoio logístico da Prefeitura de Esteio, da Secretaria Municipal de Saúde, né? Então, nos trouxe uma visão muito positiva, né, da maneira como o Esteio vem conduzindo as suas políticas públicas na área da saúde, né? Cláudia, para a gente poder entender as próximas etapas, tá? Qual é a próxima etapa, o que caracteriza ela e se os moradores de Esteio podem se candidatar, se voluntariar para participar? Bom, a próxima etapa vai começar já na semana que vem, então, assim, tem sido dias de muito trabalho. Só para vocês terem uma ideia, a gente tem aí 50 pesquisadores envolvidos e, adicionalmente, isso movimenta cerca de 100 servidores ali na prefeitura, tá? Então, assim, nós começaremos as testagens já na próxima segunda e terça-feira. A princípio tentaremos, mas possivelmente quarta, mobilizando aí um número muito grande de servidores para realizar de novo, então, uma nova etapa de testagem dessa população. Isso depois vai acontecer 15 dias depois e, posteriormente, outros 15, né? Totalizando 4 etapas. Os moradores, só para vocês entenderem, eles não podem se candidatar, porque não seria justo, né? Alguém sabe da pesquisa, se candidata e outro não, e até porque o desenho epidemiológico teria viés. Então, como nós fazemos isso? A gente quantifica o número de bairros que tem em Esteio, a gente divide esses bairros em setores, sorteamos aleatoriamente os setores e a partir do sorteio desses setores a gente sorteia quadras. Uma vez sorteada a quadra, a gente sorteia a esquina de início e uma vez sorteando a esquina de início, a gente testa uma casa e pula uma, testa outra casa, pula outra. Então, realmente existe um método por trás disso e é totalmente aleatório, né? Eu, pessoalmente, comecei a fazer o mapeamento das casas porque quando a equipe de testagem vai até a casa, ela já tem um endereço para evitar que eles fiquem carregando testes e se movimentando na cidade procurando endereços, né? Então, nós fizemos todo esse mapeamento. Eu, pessoalmente, estive realizando mapeamento em vários bairros de Esteio. Comecei pelo bairro Três Marias. Então, nós já tínhamos tudo isso no sistema quando os entrevistadores e os técnicos da testagem chegavam às residências. Então, foi tudo muito bem organizado e também só foi possível em função de todo o apoio que a Prefeitura de Esteio tem dado a esse projeto, realmente valorizando e tratando com seriedade a questão de saúde pública. 1.800. Bom, Cláudia, agora a gente já entendeu os próximos passos, né? E a partir dos resultados, quais mudanças a gente pode imaginar nas políticas públicas para o combate à Covid-19, ao novo coronavírus? A gente já pode traçar algum rumo? Bom, essa tua pergunta é outra pergunta interessante que todo mundo quer saber, porque é como se a gente conseguisse ter alguma fórmula. Bom,
A questão toda é muito dinâmica, certo? Então, assim, essa é a situação da testagem da primeira etapa. A gente tem que verificar se essa situação se repete na segunda, na terceira etapa ou na quarta etapa, a fim de calibrar essas medidas, como eu comentei antes, não farmacológicas de enfrentamento. O que a gente constatou analisando os resultados dessa pesquisa? Bom, a gente percebe ali, a gente fez uma estimativa que na época em que realizamos a testagem, o número real, né, de positivos, a gente estimou em 306 casos, sendo que o município tinha notificação de 25 casos. Hoje eles têm um número maior de notificados, mas a gente tem que comparar nossos dados com aquela data. Então, isso indica para nós que para cada caso identificado, existem 11 casos subnotificados hoje em Esteio. Mas por que a gente tem que tratar esse dado com cuidado? Porque dizer que está subnotificado, bom, está subnotificado, então o município não está identificando os casos. Não, não é bem assim. Na verdade, a Prefeitura de Esteio tem realizado um trabalho magnífico, né? Quase que sem igual no Brasil, se a gente for pensar, porque Esteio testa todas as pessoas com sintomas gripais característicos da Covid-19. Então, essa é uma política padrão de Esteio. O que está acontecendo? Bom, se Esteio testa todas aquelas pessoas que têm sintomas gripais característicos da Covid-19, esses não notificados, né, esses subnotificados, que a gente poderia falar, de fato, são pessoas que daqui a pouco não têm sintoma nenhum, elas nem procuram serviço de saúde, né? Então é muito difícil a gente... o município, é importante ele ter esse dado, mas é importante também a gente ressaltar que Esteio está fazendo tudo ao seu alcance para... O prefeito Leonardo esteve aqui, ó, e nos contou que, inclusive, intensificou uma campanha maciça de vacinação H1N1. Cláudia, muito obrigado pela sua participação, extremamente esclarecedor, pesquisa importante que ajuda a nortear efetivamente quais os procedimentos adequados que a cidade de Esteio tem que fazer. Parabéns ao prefeito Leonardo. Sou fã do trabalho dele, é excelente. E parabéns a vocês envolvidos na pesquisa. Muito obrigado por participar ao vivo com a gente aqui. Eu que agradeço. Um grande abraço e fico à disposição para maiores esclarecimentos. Obrigado a Cláudia.